Entrada e saída. Quando a gente fala sobre dispositivos de entrada e saída, então o SO, o sistema operacional, pode atuar de duas maneiras diferentes. Ele pode atuar como uma máquina estendida, numa ideia de top-down, então tornar uma tarefa de baixo nível mais fácil de ser realizada pelo usuário. Ou então, como um gerenciador de recursos, que seria o bottom-up, gerenciar os dispositivos que compõem o computador. Algumas funções específicas, então, do que o sistema vai acabar tendo que tratar seria enviar sinais para os dispositivos, atender interrupções, gerenciar os comandos aceitos e funcionalidades, do caso, serviços prestados, tratar possíveis erros e prover interface entre dispositivo e o sistema. Basicamente, a gente tem dois princípios. A gente teria o princípio de hardware e o princípio de software. No caso, essa figura vai definir bem essa separação. Então, aqui embaixo, nós estamos falando de dispositivo de entrada e saída, os controladores, tal. Isso é tudo hardware, é físico. Essa parte de cima é a parte de software. Então, tanto que a gente viu até agora essa parte aqui, ó, processos, a memória, toda essa parte ali, como é que fazia, né? Sistema de arquivo, que a gente viu na última semana. Mas a semana agora o que nós vamos estar falando seria sobre essa parte de entrada e saída. Bom, quando a gente fala de princípio de hardware, então, a gente está falando de duas categorias. Uma delas é dispositivos baseados em blocos, então a informação é armazenada em blocos de tamanho fixo e cada um com um endereço próprio. Então, o tamanho varia normalmente entre 512 bytes a 32.768 bytes. Então, é pequeno, relativamente pequeno para os dias de hoje, mas dependendo do hardware, do que você vai fazer, é um tamanho tranquilo de se trabalhar. Esses dispositivos baseados em blocos, então ele permite a leitura e escrita independente de outros dispositivos, permite também operações de busca e também diversos outros operações. No caso, a gente está falando de um dispositivo de bloco, seria um HD, um disco rígido. Então, olhando assim, a gente acaba não entendendo direito essas premissas. A hora que a gente fala, tá, é um disco rígido. Então, agora eu entendi por que seriam blocos. O outro seria dispositivos baseados em caractere. O que seria isso? Aceita uma sequência de caracteres sem se importar com a estrutura de blocos. A informação não é endereçável e não possui operação de busca. Então, isso daí a gente está falando de uma impressora, uma interface de rede, uma placa de som, onde a gente não precisa construir um bloco, criar, ordenar isso daí. A gente vai encaminhando esses caracteres sem essa estrutura de bloco para poder funcionar. Então, a classificação, quando a gente fala de hardware, a classificação não é perfeita porque alguns dispositivos não se encaixam em nenhuma das duas categorias. Por exemplo, aquela parte do clock, que muita gente acabou falando, em algumas respostas do questionário, porque a cada ciclo de clock, então vai provocar interrupção. A ideia do clock é que ele vai gerando aqueles ticks e vai provocando interrupção em intervalos definidos. Então é sempre aquele mesmo tanto lá, por isso que a gente consegue usar como unidade de medida. Classificação, então, vai auxiliar na obtenção de independência ao dispositivo. Então, parte dependente está no cargo dos drivers e o software que controla o acionamento desses dispositivos. Então, algo assim, a gente teria em termos de taxa ou velocidade, dispositivo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma taxa de dados no teclado de 10 bytes por segundo. O mouse, isso falando dos basicão, a gente está falando de 100 bytes por segundo. Modem, canal telefônico e assim por diante, tá vendo? A internet clássica, disco IDE, internet mais rápida. A gente vai vendo diversas coisas aqui, barramentos, dispositivos, gigabit, 125 megas por segundo. Isso nós estamos falando lá internamente do computador, não é a velocidade que ele está transmitindo, que ele está enviando de 100, de gigabits e coisa assim. É no barramento, internamente isso. Então, os dispositivos de entrada e saída possuem basicamente dois componentes. Ele tem a parte mecânica, que é realmente o dispositivo propriamente dito, e a parte eletrônica, que é a parte de adaptador, as placas, os controladores, algo assim.
A parte também, né, de dispositivos ou periféricos, que muitas vezes aparece assim na literatura, e a controladora se comunicam por meio de uma interface. Então a interface pode ser serial ou paralela. Né? A gente usa barramentos também, IDE, ISA, SCSI, AGP, USB, PCI. Diversos desses nomes, provavelmente muitos de vocês não conhecem. Porque se você pegar, hoje em dia, quando você compra um computador ou compra um notebook, um laptop que seja, você chega lá, ele já vem fechadinho. Você não precisa criar, colocar placas. O máximo que você vê lá na venda, ele fala, olha, é um i3, é um i7, é um AMD. Então você vê o processador, quanto tem de memória e o máximo que muita gente vai acabar entendendo é um HD ou é um SSD, o que está sendo ali? Ponto. Internamente, hoje em dia, a gente não se preocupa mais com isso. Antigamente, a gente, na construção, né, isso atualmente alguns ainda fazem, de pegar e falar assim, olha, eu quero montar um computador. Então, eu quero comprar uma placa-mãe, eu vou comprar um determinado processador, uma determinada memória, eu vou construir meu computador. Aí, normalmente, a pessoa vai entender esse monte de siglas aqui do que a gente estava falando. Cada controlador, então, possui um conjunto de registradores de controle que são utilizados para a comunicação com a CPU. Além desses registradores, alguns dispositivos possuem um buffer de dados. Então, no caso, uma placa de vídeo, impressora, então ela tem um buffer interno para poder agilizar essa transferência, né? Não ficar o processador esperando, porque muitas vezes o barramento é mais lento do que o processador, e aí o processador tem que acabar ficando esperando a informação chegar. Então, cria-se esse buffer para poder acabar agilizando essa comunicação. O SO que vai gerenciar, né, utilizando, claro, os drivers, os dispositivos de entrada e saída, escrevendo, lendo no dispositivo, né, nos registradores ou nos buffers. Quando eu falo de driver, tem gente também que nunca viu essa história de driver, por quê? Eu coloquei um novo dispositivo, por exemplo, encaixei lá um HD USB ou externo, né, que normalmente aparece, ou então eu coloquei meu celular lá, ele aparece, por exemplo, no Windows, ele aparece lá instalando o dispositivo. Isso daí é a história desses drivers. Ele precisa de um software que consegue entender e se comunicar com esse sistema novo que está aparecendo ali, esse hardware. Então, o que ele vai fazer? Como eu disse ali, ele vai ter uma comunicação em baixo nível. Ele vai ter, muitas vezes, nesses drivers, instruções em assembler, para ele poder entender e trabalhar esses caras. Ele vai enviar comandos para esse dispositivo e receber informação dele. Saber também o estado desse dispositivo. Por isso que muitas vezes quando você conecta lá, né, o seu celular, ele já aparece lá no Windows, no Linux que seja, já abre uma abinha falando assim, olha, o que você quer fazer com esse dispositivo? Você quer acessar as informações dele, os arquivos que estão lá dentro? Você consegue fazer esse tipo de coisa. Bom, a CPU se comunica com esses registradores de controle através de portas. Então, cada registrador de controle possui um número de porta ou porto, né? Isso daí acaba aparecendo, né, na tradução, porque do inglês vem como port. De entrada e saída de 8 ou 16 bits, então tem esse número ali. As instruções em assembly para acessar esses registradores, ele vai usar o espaço de endereçamento diferente para a memória e para os dispositivos. Então a gente tinha, lembra que a gente comentou que tinha um espaço de endereçamento do processo? Esses daí eles vão ter um espaço de endereçamento na memória para esses dispositivos de entrada e saída. Mainframes da IBM utilizavam esse método, né, utilizando o esquema de porta, né, para poder fazer a comunicação. Os SOs atuais fazem uso dessa estratégia para a maioria dos dispositivos que ele vai estar trabalhando, não todos. Então, a comunicação com os registradores de controle, como é que ela é feita? Ela é feito um mapeamento na memória. Então, ele mapeia os registradores de controle em espaços de memória. Cada registrador possui um único endereço na memória e, em geral, os endereços estão no topo da memória, protegidos em endereços não utilizados por processos. Lembra que quando a gente viu lá a parte de memória e até memória virtual, tinha a parte do SO. Então, esses carinhas aqui, esses registradores, eles estão sendo mapeados na memória e ficam lá naquela área reservada para o sistema operacional. Então, a gente não tem acesso nele só se for naquele esquema de modo kernel. Então, você não vai conseguir acessar diretamente isso daí ou algum processo.
Uso de linguagem de alto nível, né, já que os registradores são apenas variáveis de memória. Então eu consigo utilizar essa memória mapeada com linguagens de alto nível. E o SO utiliza essa estratégia para dispositivos de vídeo, né? Então sua placa de vídeo, captura, tal, ele consegue trabalhar com essa parte aí de memória mapeada. Outra coisa que a gente tem seria uma estratégia híbrida, onde eu teria, além dos registradores, né, usando essas portas, eu teria um buffer de memória. Por exemplo, já lá atrás, no Pentium, a gente tinha endereços de 640K a 1 MB para o buffer e as portas de entrada e saída de 0 a 64K. Então, ele tanto usava a parte de buffer em memória, também registrador, para tentar acelerar todo esse processo. Então, como é que funciona a comunicação da CPU com esses dispositivos? Quando a CPU deseja ler uma palavra, ele coloca o endereço que está desejando, que está pedindo no barramento de endereço e manda o comando read, né, nesse barramento de controle. Essa comunicação pode ser controlada pela CPU ou por DMA. A gente vai ver o que é essa história do DMA também. Mas aí, para a gente fazer essa entrada e saída, o que a gente vai ter que alocar? A gente pode fazer uma entrada e saída programada, né, já que a gente está trabalhando toda essa parte aí, então é mais usado em sistemas embarcados, né, ou aqueles sistemas embutidos. Uma entrada e saída orientada à interrupção ou entrada e saída com uso de DMA. Então, como vai ser uma entrada e saída programada? Então, por exemplo, passos para impressão de uma cadeia de caracteres. Então, laço até que toda a cadeia tenha sido impressa. Aqui eu estou falando de modo no espaço do usuário, né? Então eu tenho que imprimir essas letras, A, B, C, D, E, F, G, H. Nota que a impressora não tem nada, nem o espaço do núcleo também não. Conforme eu passo isso agora para o espaço do núcleo, porque ele que vai se comunicar através dos drivers com a impressora, então ele lê a letra A e manda para a impressora. Ele vai ler a letra B e vai encaminhar para a impressora e assim por diante. Então ele vai lendo caractere a caractere nesse sentido aí e sendo encaminhado para ser impresso. Essa parte de entrada e saída programada tem uma desvantagem, porque a CPU é ocupada o tempo todo até que a entrada e saída seja feita, seja terminada. A CPU continuamente verifica se o dispositivo está pronto para aceitar outros caracteres. E aí vem aquela história da espera ocupada, onde você vai fazer um laço nisso daí e ela vai ficar ocupada o tempo inteiro em ficar mandando, testando e verificando. Então isso daí que é a entrada e saída programada. No caso da orientada à interrupção, a entrada e saída, né, seria o caso da impressora. A impressora não armazena os caracteres. Quando a impressora está pronta para receber outros caracteres, ela gera uma interrupção. E aí o processo é bloqueado e sempre vai ficando esse ciclo aí. Então, tem esse ponto e também tem entrada e saída com uso de DMA. Então, o DMA executa uma entrada e saída programada, agora controlada pelo DMA, faz todo o trabalho ao invés da CPU. Então, reduz essa parte de interrupções que ele precisa. O DMA, o problema dele é que ele é mais lento que a CPU. Mas o que é esse DMA que eu tanto falei? Isso daí é trabalhado como acesso direto à memória. Ele está presente principalmente em dispositivos baseados em blocos, então você tem essa história de DMA. Antigamente você tinha que ativar o DMA, você ia lá no Windows e falava, olha, eu quero esse disco usando DMA ou não, porque nem todos os discos tinham, mas aí depois de um certo tempo já tinha, né? E aí você já tem até, hoje em dia você já tem essa DMA implícita no próprio disco, naquelas placas, você já tem a parte de buffer, você já tem memória no disco, né? Então você tem um monte de informação lá para acelerar isso daí. A controladora integrada, né, a controladora dos discos, então você tinha, nesse caso, você tem, né, até hoje uma controladora na placa-mãe e uma controladora no disco para poder trabalhar. E pode estar na placa-mãe e servir vários dispositivos. Então, o DMA, além de poder estar no disco, né, no caso ali no dispositivos de bloco, ela também pode estar na placa-mãe. E aí ela vai ajudar a controlar os outros dispositivos. Então, ele vai servir a vários dispositivos ali, acelerando esse acesso. O DMA tem acesso ao barramento do sistema independente da CPU. É como se a gente tivesse, entre aspas, um processador para auxiliar a nossa CPU. Então ele vai ajudar isso daí, vai desafogar um pouco a nossa CPU.